Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para mais uma meditação na Palavra de Deus. E nesta oportunidade, ler dois textos, um em Hebreus e outro em Evangelho de Jesus, escrito por Lucas. Em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1 e o versículo 6, assim está escrito: Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Em Lucas capítulo 18, versículo 8, está escrito: Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Este é o texto que vamos meditar nesta noite, falando sobre a fé e suas funções. Qual é o valor, a utilidade da fé na nossa vida? No primeiro texto que nós lemos, nós temos aqui uma definição de fé, dizendo que a fé é o firme fundamento. Quer dizer, é um fundamento confiável, seguro, bem estruturado. Então a fé é este firme fundamento. Do quê? Das coisas que se esperam. Então a esperança que é alimentada pela fé, como sendo o firme fundamento, essa esperança se realiza, porque está fundamentado na fé. E a fé é também a prova das coisas que se não veem. Porque no reino de Deus as coisas funcionam ou se manifestam em função da fé. E a fé não é ver para crer, mas é crer para ver. Então, crer não está vendo nada, mas há aquela convicção, há dentro do coração aquela certeza. Então, a fé é a prova das coisas que se não veem. A pessoa não vê, mas a pessoa viu um lampejo de esperança, encontrou de Deus uma promessa. Então não existe nada, mas ela crê como Abraão, que Deus pode trazer à luz as coisas que não são, como se já fossem. Porque é Deus que opera e trabalha no campo da fé. E nós, pela fé em Deus, depositamos nele esta confiança, esta certeza, acreditamos naquilo que Deus fala através da sua palavra e por aquela fé, aquela confiança que nós temos no Senhor e demonstramos nele, nós nos unimos com a nossa fé e Deus então, em resposta àquela fé que foi gerada no nosso coração, ele então move a sua mão e opera, realiza coisas maravilhosas, poderosas, extraordinárias e tem o poder de trazer à luz as coisas que não são como se já fossem. Este é o poder de Deus. E nós só podemos ter esta experiência se exercitarmos a fé no Senhor. E no versículo 6 está dito que, sem fé, é impossível agradar a Deus. Não tem como se aproximar de Deus a não ser pela fé. Não tem como agradar a Deus a não ser em demonstração da fé que está ou que foi colocada no nosso coração. Então é com esta fé, é nesta certeza, é nesta confiança que nós nos aproximamos de Deus
e Deus aproxima-se de nós, e então aí há um ponto em comum. Por isso que a fé, então, ela é chamada de o ponto vital, central, das relações do homem com Deus. A comunicação do homem com Deus se dá através da linguagem da fé. Não havendo fé, não tem comunicação. Mas em havendo fé, é o ponto que liga o homem, o ser humano, a Deus, Deus ao ser humano, e então é possível que entre si haja uma comunicação. Ou seja, de nós crermos na existência de Deus, e a existência de Deus não precisa ser provada, ela é autossuficiente, ela está demonstrada nas coisas que são e foram criadas, e que são mantidas, cuidadas e direcionadas pelo Senhor. Então, naquilo tudo, nós observamos provas da existência de Deus. Só no fato de nós estarmos aqui, vivos, falando, pensando, vendo, escutando, observando, se movimentando, isto é a prova de Deus. Porque Deus nos criou, Deus nos formou. Então, nós somos o resultado da operação de Deus. Então, nós provamos com a nossa vida que existe um Deus que é criador. Ele nos criou e criou tantas outras coisas por este mundo afora. Criou os animais, as aves, os peixes, as plantas, as flores, as frutíferas, as hortaliças, o mar, o céu, a terra, o sol, a lua, as estrelas, os astros, tantas coisas que Deus criou e estão aí visível a olho nu para todos. Observar e ver que isto é resultado da existência de Deus e do seu poder de agir. Pois bem, então a fé é esse ponto vital, esse elo de conexão entre nós e Deus, que possibilita termos contato e falarmos com Ele e Ele falar conosco. Deus revela-se através da fé. Então a fé, ela vem como um dom de Deus e é através da fé que se abre para nós grandes oportunidades da parte de Deus, para que nós possamos experimentar e desfrutar os benefícios que Deus proporciona quando nós demonstramos fé nele. Então, ele nos alcança com bênçãos, com benefícios, e a palavra de Deus diz que ele é um Deus que nos cumula de benefícios todos os dias. Todo dia Deus está acrescentando alguma coisa para a nossa vida. E nós só podemos perceber isto e desfrutar mediante a fé. Então, é por meio da fé que o homem se aproxima de Deus. Não tem outra maneira. Sem fé é impossível agradar-lhe, é impossível aproximar, é impossível ter um encontro com Deus a não ser pela fé. Então, a fé, ela é de uma importância sem par. Ela é indispensável nesse contato nosso com Deus. E para receber também a salvação, acompanhada de todos os privilégios e benefícios que a ela estão incluídos, isto só é possível através do exercício da fé. Então, em linhas gerais, a fé é isto. E a fé, ela vem de cima, ela vem de Deus, ela vem do Pai das luzes, em quem não há mudança, nem sombra de variação. Então, a fé, ela é tida como uma partícula pequenina, mas de um poder tão grande e
tão eficaz que ela é capaz de remover quaisquer obstáculos que procurem se interpor entre nós e o nosso Deus. Pelo exercício da fé, eles são deixados de lado. Então, a fé é isto. É como um fundamento, é uma prova, é um elo, é uma conexão, é um meio de se aproximar de Deus. Então, por este meio é que nós nos chegamos à presença de Deus. E a fé, ela é recebida através do Senhor Jesus Cristo, porque ele é chamado na Bíblia o autor e o consumador da fé. Então significa que Deus é aquele que inicia a fé em nós e leva até a conclusão final. Então ele é o autor e o consumador da fé. É Cristo. Agora, como é que nós ficamos sabendo disso? Nós ficamos sabendo disso através da palavra de Deus, a palavra escrita, que nós designamos como a Bíblia Sagrada, a Escritura, a palavra de Deus. É através desta palavra que ela traz ao nosso conhecimento a pessoa do Senhor Jesus Cristo, suas obras, seus feitos, suas operações. Então é a palavra de Deus que vem em primeiro lugar para trazer a nós o quê? O conhecimento, a realidade da vida do Senhor Jesus Cristo. E quando esta palavra vem, eu sempre digo que a palavra de Deus, ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é penetrante, ela não vem sem objetivo, ela tem a sua função a cumprir. Então, quando ouvimos a palavra, a Escritura nos afirma, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Porque quando alguém está falando a palavra de Deus, ele vai estar falando sobre a obra de Deus, o plano de Deus, o amor de Deus, a criação de Deus. E a pessoa do Senhor Jesus Cristo, que é um elo importante, fundamental, que pôde nos ligar da nossa separação com Deus, da nossa inimizade. Foi através de Jesus que Deus, então, abriu esta oportunidade que nós pudéssemos ser aproximados dele. E quando nós ouvimos esta palavra, que é chamada a palavra da fé, ela vai fazer o que em nós? Ela vai gerar fé. Porque diz, a palavra da fé está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Então, se é a palavra da fé que pregamos, a palavra que pregamos, naqueles que hão de ouvir, vai gerar fé também no coração deles. E eles, então, ao receberem a fé em Jesus Cristo, a fé de Deus, através do Senhor Jesus Cristo, então eles vão, em primeiro lugar, ouvir, vai gerar fé, fé vai descer ao coração, vai se estabelecer ali, então vai nascer a fé como uma semente pela palavra de Deus dentro do nosso coração. Então, esta fé, ela vai ser alimentada com as palavras de Deus a cada dia que tomamos conhecimento, contato com uma palavra, um assunto aqui, outro assunto ali. Esta fé, ela vai se movimentando, ela vai se adaptando, ela vai absorvendo a palavra de Deus e ela vai criando elementos sustentáveis para movimentar-se no nosso interior. E através dos momentos da oração, que é quando nós tomamos o conhecimento da palavra, absorvermos a palavra e vamos a Deus em oração falar com Ele,
por este contato da oração com o Senhor, nosso Deus, esta fé, ela vai dia a dia sendo acrescentada. Porque na oração nós nos colocamos para estarmos conformes à vontade de Deus. Então ela vai crescer através da oração. E vejam que em todas as ações, a fé, ela está presente. Ela vem pela palavra de Deus, ela nasce em nós, pela oração, ela vai solidificando, vai crescendo, através do louvor, a fé vai sendo aperfeiçoada, porque o louvor, nós cantamos aquilo que cremos, que temos convicção no nosso coração. Então, à medida em que abrimos os lábios em expressão de louvor, de um cântico, de uma declaração de louvor a Deus, então esta fé que foi gerada no nosso coração, ela vai sendo fortalecida. E esta fé também, ela tem em Deus a recompensa. Porque Deus faz tudo em função da fé. Tudo é possível ao que crê. É o que diz a palavra de Deus. Porque eu li lá que sem fé é impossível agradar-lhe. Ora, se sem fé é impossível agradar, quem exerce fé, a palavra de Deus diz que não há limites. Tudo é possível ao que crê. E a fé exercida da maneira correta, à luz da palavra de Deus, ela vai receber do Senhor recompensas. Então vai ter operações de fé demonstradas na nossa vida, do nosso relacionamento, da comunhão, do enraizamento da nossa vida espiritual com Deus, através da fé. Todas as ações de Deus serão manifestadas em nós em função da fé que demonstrarmos no Senhor. Então, é por meio desta fé, e ela se torna o fundamento do cristão. Cristão é quem crê, quem acredita, quem aceita o que diz a palavra de Deus. Então, esta é a fé. Agora, à luz da palavra de Deus, nós vamos encontrar em vários textos, vamos somente citá-los, como é que esta fé funciona. Então, por exemplo, lá em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados pela fé. Então, a justificação perante Deus, ela se dá em função da fé. Somos declarados justos. Em Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que nós somos salvos por meio da fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus. Então a fé como um dom de Deus nos leva à salvação, à libertação. Também lá em Atos está escrito que nós somos santificados pela fé. Então veja, a fé está em todas as ações do nosso relacionamento com Deus e com a sua palavra. Porque tudo é em função da fé. Se não houver fé, nada se efetiva, nada se concretiza. Mas pela fé, todas as coisas encontram os seus devidos lugares e a fé, nas suas funções, ela vai operando cada uma de acordo com aquilo que a Escritura vai revelando. Em outra parte, lá em 2 Coríntios 5 e 7, diz que nós andamos por fé e não por vista. Ou seja, não andamos por aquilo que estamos vendo, porque o que estamos vendo não precisa crer em nada. Está aos nossos olhos. Mas andar por fé é andar na confiança, na convicção de que em Deus existem muitas coisas que os olhos naturais não enxergam. Mas os olhos espirituais, eles são ativados pela fé, e pela fé
eles conseguem ver o invisível. Como disse Moisés, ele ficou firme como vendo o invisível. Isso é possível a quem demonstra fé no Senhor. Em Romanos 11 e 20 está escrito que nós estamos em pé pela fé. É a fé em Deus que nos mantém de pé. Então não temos de que nos vangloriar. Nós precisamos ter cuidado, ser prudente e vigilante, porque estamos em pé pela fé. Significa que, se faltar a fé, a queda é certa. Mas com fé, nós estamos de pé na presença de Deus. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, está escrito que nós estamos guardados pela fé para uma herança incorruptível que Deus guardou para nós nos céus. E nós, então, estamos guardados pela fé. A fé guarda, a fé protege, a fé esconde. Mas somos exortados também a permanecer na fé. Não é demonstrar a fé hoje e amanhã vacilante, não. Permanecer na fé. Não se descuidar. O justo viverá da fé, diz a palavra de Deus. E o Senhor diz, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Então, o prazer de Deus está em ver o justo praticando a fé. E em praticar a fé, ele vai perseverar, ele vai permanecer, ele vai continuar servindo ao Senhor. Já falamos que ele é fortificado na fé, através do louvor. A fé, ela é aperfeiçoada através da prática das boas obras. Boas obras são desnecessárias para a obtenção da salvação, porque a salvação recebe-se pela graça por meio da fé. Não há nenhum mérito, não há nada que possamos fazer para receber a salvação. Salvação é oferecida gratuitamente por Deus através de Jesus. Então ela é de graça, por graça e por meio da fé. Agora, uma vez salvos pela fé, vivendo pela fé, a palavra de Deus diz que o Senhor Deus, ele preparou boas obras para que andássemos nela. Ou seja, Deus designa a cada um que vem a ele trabalhos e obras que sejam realizadas como exercício e prova da fé que está alojada no coração. E então, esta fé, ela é aperfeiçoada através das obras. Pois o apóstolo Tiago disse, mostra-me a tua fé pelas obras. Porque se alguém diz que tem fé e não tem obras, não está dizendo nada. Porque obras são feitas pela fé. Então, quando existe a obra, significa que inicialmente teve a fé atuando para a realização daquelas obras. Agora, se não tem fé, se não tem obras, a fé é morta. Se a fé é morta, ela não tem funcionamento nenhum. Mas a fé em Deus é uma fé viva. E por ser uma fé viva, esta fé vai gerar boas obras. Nós vamos estar sempre envolvidos em fazer o querer de Deus, e isto vai resultar na realização de boas obras. E à medida em que vamos fazendo isso, a fé é aperfeiçoada através das obras. Porque as obras é o resultado da fé. Não tem nada, não existe nada. Mas a fé, a convicção, a confiança, a credibilidade no coração diante de Deus e do poder de Deus, então as coisas vêm a acontecer, vêm à existência. E é também a fé que dá sustentação para vencer o mundo. Porque o mundo é um parque de ilusão.
com seus atrativos, com as suas ofertas, com as suas estratégias mirabolantes, belas, bonitas, prazerosas, mas com o único intuito de afastá-lo da presença de Deus. E a fé no coração é o único meio que pode nos livrar e fazer-nos vencedores diante do mundo. Não nos curvarmos diante dele, mas pela fé permanecermos firmados em Deus. E esta fé, nós precisamos guardá-la. Nós não podemos perder a fé. Quem perde a fé é quem faz naufrágio na fé, quem recua, quem volta atrás, quem desiste. O apóstolo Paulo, mesmo no fim da sua jornada, ele disse: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A fé está guardada, porque a fé é necessária para a recompensa diante da presença de Deus. Então, nós precisamos guardar a fé, conservá-la em um bom coração. Então, o local onde a fé está sendo conservada, que é no nosso coração, não pode ter ali outras coisas dividindo espaço com a fé. A fé tem que ser soberana no nosso coração. Ela tem que dominar os nossos corações. Então, e esta fé, ela é como um mistério. Como um mistério. E o que é o mistério? Mistério é algo que está oculto, mas que vem à existência. Então, através da fé, as coisas que não são passam a ser, passam a existir. Tudo em função da fé e de acordo com o plano e o propósito de Deus. Então, é por isso que a palavra de Deus diz que nós precisamos continuar olhando para Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Tudo que se realiza em função da fé está ligado à nossa visão, ao nosso olhar firme e constante ao Senhor Jesus. Porque é dele que origina a fé, é ele que alimenta a fé, é através do trabalho dele que a fé vai se movimentando na nossa vida, e ele é que vai completá-la até o seu maravilhoso dia. Então veja como é importante nós observarmos estas funções da fé, como é que ela se realiza. Então, é esta fé. E a palavra de Deus diz que o justo viverá da fé. Então, viver da fé é viver na convicção de que está diante da presença de um Deus poderoso, de um Deus maravilhoso, de um Deus que age e que opera. Então, esta fé em Deus, ela é muito importante. E a palavra de Deus, em vários pontos, ela fala sobre as medidas da fé. O Senhor Jesus, ele falou em vários tipos. Ele falou: aqueles que não têm fé, portanto, estão fora do contato, não têm a conexão com Deus, porque ela é através da fé. Não tendo fé, não tem esse contato com Deus, e vive como estranhos ao propósito de Deus. Existe fé pequena. Jesus falou que se a fé for pequena, do tamanho de um grão de mostarda, é uma sementinha bem pequenininha, mas se ela for colocada em ação, ela vai produzir um arbusto grande como resultado da vida que estava nela. A vida está na fé. A fé é como uma semente. A vida está lá dentro. E quando é lançado na terra, ela vai receber água, luz e calor. E então, ela vai brotar. E ela vai crescer. A fé é da mesma forma. A fé é a semelhança de uma mostarda, da semente de uma mostarda, ela pode crescer. Então, existe a pequena fé. Existe outra medida que chama-se pouca
fé. É quando a pessoa não atinge o grau suficiente da fé para determinadas coisas. Por exemplo, quando os discípulos estavam em alto mar, e Jesus estava no barco com eles, Jesus estava dormindo no barco, e levantou-se uma grande tempestade, e eles ficaram apavorados e aflitos com medo de morrer. Quando eles despertam a Jesus, de Jesus, Senhor, salva-nos que perecemos, Jesus chega-se para eles e diz, ó homens de pouca fé, por que duvidaste? Homens de pouca fé. Então existe nenhuma fé, pequena fé, pouca fé. E diz de uma mulher que ela foi a Jesus pedir pela sua filha que precisava da cura. E quando ela demonstrou a confiança em Deus, a fé que ela tinha na pessoa de Jesus, Jesus então disse para ela, ó mulher, grande é a tua fé. Seja feito contigo assim como tu desejas. Então a fé grande. E quando o centurião pediu a Jesus pelo seu criado, Jesus disse, eu irei lá e lhe darei saúde. Ele disse, Senhor, não sou digno de ir debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Jesus disse, olha, uma coisa eu vos digo, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então veja, sem fé, pequena fé, pouca fé, grande fé e tanta fé. Então são as medidas da fé. E os discípulos, uma certa ocasião, quando Jesus estava ensinando, e eles entenderam que o assunto de Jesus era sério, então eles disseram, Senhor, acrescenta-nos a fé. Ou seja, aumenta a nossa fé. Eles não estavam pedindo fé, mas estavam pedindo o aumento da fé, o acrescentar da fé. E sabe qual é a melhor maneira de acrescentar a fé? É estar em contato constante com a palavra de Deus, na leitura, no estudo, na meditação, na proclamação e na oração. Porque enquanto estamos em contato com a palavra de Deus, nós estamos lendo, nós estamos recebendo conhecimento, aquele conhecimento está se transformando em sementes de fé que está brotando no nosso coração, está nos enchendo de convicção, de fé, de crença naquilo que o Senhor está dizendo, e quando nós vamos à oração, nós vamos na confiança de que aquela palavra que lemos, ela está viva perante Deus e nós vamos falar com Ele. E quando estamos em contato com Deus, através da oração, a nossa fé, ela é aumentada, ela pode ser multiplicada. O salmista, uma certa vez, ele disse, com Deus, eu salto uma muralha, eu enfrento um exército. O que era isto? Demonstração de fé. A fé faz isso. A fé nos capacita a tomar determinadas ações e decisões que a olho nu parecem improváveis. Mas no campo da fé, elas têm ação. É chamar à fé, porque o poder da fé é algo glorioso. O Senhor Jesus, ensinando sobre o poder da fé, ele disse, digo-vos que, se disserdes a este monte, lança-te daqui ao mar, e não duvidardes no seu coração, mas crê que assim fará, assim será. Ou seja, a fé para transportar montes. Uma ocasião, Jesus passou por uma figueira e procurou nela fruto e não tinha. E Jesus disse, nunca mais nasça fruto de ti. Nunca mais ninguém coma fruto de ti. Jesus disse isso e foi embora. No dia seguinte ele está passando lá com os discípulos. E os discípulos lembram daquela figueira que havia se secado. Secou das raízes, secou de tudo. Perdeu a vida.
mestre, aquela figueira que o senhor falou com ela. E ele disse, é o poder da fé. Quando Jesus foi para ressuscitar a Lázaro, Marta disse, Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal, não tem mais jeito. Quando ele estava doente ainda, era possível, mas agora já está sepultado 4 dias. Jesus disse, se creres, verás a glória de Deus, se tiver fé. Eles acreditaram. Jesus ressuscitou a Lázaro. Ele voltou à vida. O poder da fé operado por Jesus Cristo. Bem, então observamos aqui como a fé é importante, ela é indispensável na nossa vida. Não pode ter um cristão que não tenha fé. Se ele diz que está sem fé, ele precisa novamente ter um encontro com Deus para gerar fé no coração dele, porque alguma coisa estranha pode estar acontecendo nesta vida. E encontramos alguns exemplos na palavra de Deus através da fé. Vamos citá-los somente assim, por alto, porque os que têm contato com a palavra de Deus, eles, quando cita alguma coisa, eles já têm a lembrança do que está se referindo. Por exemplo, em Abraão, nós observamos a fé que obedece. Por quê? Deus mandou sair da terra, da parentela, da casa do pai, e ir para um lugar que havia de mostrar. E diz a Bíblia, e Abraão saiu sem saber para onde ia. Para onde você vai, Abraão? Eu vou para onde Deus mandou. Para onde Deus mandou? Ele disse para mim caminhar. E eu estou indo. Saiu sem endereço, sem um destino, mas saiu por obediência. E nos lugares que foi chegando, Deus foi dizendo, é aqui, Abraão. É aqui, Abraão. É aqui. Vai mais ali. Vai mais além. E tudo em função da fé que obedece. A fé leva-nos a obedecer. Porque quem crê, obedece. Mas encontramos também em Jacó a fé persistente. Quando ele estava na sua dificuldade, ele teve um encontro com Deus. E daquele encontro, o varão que veio e passou a noite com ele, queria ir embora, disse, não, eu não te deixo se não me abençoar. E agarrou e segurou pela fé. E disse, enquanto não me abençoares, eu não te deixo ir. E então, depois que recebeu a bênção, o varão foi embora e Jacó saiu abençoado. A fé que persiste. Mas já falamos aqui outro dia sobre Enoque. E Enoque é a fé que conduz a Deus. A palavra de Deus está escrito que Enoque andou com Deus 300 anos. Andou em fé. Andar com Deus precisa ter fé. E Enoque andou em fé com Deus 300 anos. E a fé dele atingiu um grau tão elevado de agradabilidade diante de Deus, que diz a Escritura que Deus para si o tomou. Ele agradou a Deus pela fé, maneira como vivia. Mas vemos também Raabe, aquela mulher que morava em Jericó, que acolheu os espias de Israel, protegeu-os, defendeu-os, e quando eles vieram para destruir Jericó, pela fé que ela havia crido e testificado diante deles, eu sei o Deus de vocês, que ele é o Deus vivo, ele é o Deus verdadeiro, é o Deus que opera, é o Deus que age, é o Deus que livra, e ela recebeu uma promessa. Colocar o fio de escarlate. E ela colocou aquele fio de escarlate. Era o sinal. Quando eles vieram para vencer a Jericó, viram aquele fio de escarlate e pouparam a vida daquela mulher com toda a sua família. A fé que salva, a fé de Raabe. Mas nós observamos também Daniel, quando foi levado para a Babilônia, foi motivado por aqueles que ali estavam a se associar com aquele povo e se tornar igual a eles. Comer do manjar do rei, beber o vinho do rei e fazer tudo o que os outros faziam lá na Babilônia.
Mas Daniel tinha sido instruído em servir a Deus. E ele assentou no coração dele o comprometimento de não se contaminar nem com o manjar e nem com a bebida do rei. E foi uma prova difícil. Mas ele assentou no seu coração. Ele firmou o propósito e manteve firme. Quando vier dizer alguma coisa, ele diz, olha, experimenta. E o responsável disse, não, a minha cabeça pode ser colocada a fio. E Daniel, não, experimenta 10 dias. Nos dê água e verdura. É o suficiente. Depois de 10 dias, faça a prova. E assim foi consentido, porque Deus estava no negócio. Havia em Daniel a fé de não se contaminar. E quando o servo demonstra fé, Deus se coloca ao lado dele e abre meios impossíveis de acontecer e faz acontecer. E depois de 10 dias eles foram examinados. O semblante dele era mais belo, o aspecto deles, a inteligência deles, enfim, tudo mudou. Porque houve um homem que ousou confiar em Deus e não se contaminou. Então este foi Daniel, a fé que não se contamina. Então observemos como é importante exercermos esta fé. A fé tem as suas várias funções e nós precisamos nos deixar sermos portadores desta fé, que ela venha a nós pela palavra de Deus, seja nutrida, regada com a oração, com o louvor, com uma vida consagrada, com uma conexão íntima com Deus. Então esta fé, ela vai se movimentando e ela vai trazendo resultados que até então não existiam, mas passam a existir. E nos dias em que nós estamos vivendo, em pleno século XXI, nesta pós-modernidade, em que a inversão de valores está dominando em todas as áreas da vida, o certo está se tornando errado, o errado está se tornando certo, mas não importa que a humanidade troque o certo pelo errado, o errado pelo certo, não importa. Importa o que diz a palavra de Deus, que é o fundamento inabalável e irremovível. Então ainda é possível, mesmo neste ambiente controverso e confuso de tantas coisas, estabelecer no coração a fé em Deus, tê-la como fundamento, o firme fundamento. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E sem fé é impossível agradar-lhe, pois é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Deus recompensa e recompensa bem a fé dos seus filhos. Porém, Jesus fez uma advertência. Ele disse, quando, porém, o Filho do Homem vier, porventura achará fé na terra? Que eu e você possamos guardar esta palavra no nosso coração e vivermos em função desta fé. E que, ao Senhor manifestar-se na sua volta gloriosa, ele possa nos encontrar crendo. Ele possa encontrar fé no nosso coração. Bem-aventurado o servo quando o Senhor vier achar fazendo assim. Assim como? Crendo, demonstrando a fé, proclamando, alimentando-se, tendo experiências espirituais gloriosas com Deus, experiências também sobrenaturais que se realizam unicamente em função da fé. Então isso está disponível ao homem, à mulher, ao jovem, à criança, ao de mais idade, a todos que se dispuserem a ter a sua vida voltada para Deus, alimentados com a sua palavra. A fé que existir no seu coração jamais será uma fé morta, uma fé passiva, uma fé indiferente.
Não, será uma fé ativa, uma fé produtiva, uma fé que cria resultados, uma fé que traz graça, alegria ao nosso coração e alegria ao coração do nosso Deus. Ele espera isso de nós, ele espera isto de mim, ele espera isto de você. Sejamos este homem, esta mulher de fé. Em pleno século XXI, Deus será conosco e nos conduzirá com a sua forte e poderosa mão. Que Deus em Cristo possa abençoar a cada um de nós, hoje e sempre. Amém.